Como, porém, se demorasse. Gênesis 19, verso 16. As Sagradas Escrituras escritas para o nosso ensino contêm tanto sinais de alerta como também modelos. Elas nos mostram exemplos daquilo que devemos evitar, bem como exemplos que devemos seguir. O homem cujo nome está no cabeçalho dessa história é colocado como um sinal de alerta para toda a Igreja de Cristo. Seu caráter é posto diante de nós através de uma simples expressão: ele se demorou. Sentemos e olhemos para este sinal de alerta por alguns minutos. Reflitamos sobre Ló. Quem é este homem que se demorou? Ele é o sobrinho do fiel Abraão. E quando ele se demorou? Na manhã exata em que Sodoma seria destruída. E onde ele se demorou? Dentro dos limites da muralha da própria Sodoma. Diante de quem ele se demorou? Sob o olhar de 2 anjos que foram enviados para tirá-lo da cidade. Mesmo assim, ele se demorou. As palavras são solenes e dignas de consideração. Elas deveriam soar como uma trombeta aos ouvidos de todos quantos professam ter alguma fé no Evangelho. Quem sabe sejam estas as palavras que sua alma esteja precisando. A voz do Senhor Jesus ordena que você se lembre da mulher de Ló, em Lucas 17:32. A voz de um dos seus ministros o convida neste dia a lembrar-se de Ló. Quem era Ló? Este é o ponto mais importante. Se eu o deixar passar despercebido, talvez perca de vista aquela classe de cristãos a qual desejo especialmente beneficiar. Se não deixar isso bem claro, talvez muitos dirão após essa leitura: Ló era um homem mau, uma pobre criatura má e perversa, um incrédulo, um filho deste mundo. Não é de admirar que ele tenha se demorado. Mas note bem o que vou dizer. Ló não era nada disso. Ló era um crente verdadeiro, uma pessoa convertida, um verdadeiro filho de Deus, uma alma justificada, um homem justo. Alguns de vocês possuem graça em seu coração? Ló também possuía. Algum de vocês possui esperança de salvação? Ló também possuía. Algum de vocês é uma nova criatura, entre aspas? Ló também era. Algum de vocês é um viajante no caminho estreito que conduz à vida? Ló também era. Que ninguém pense que essa é minha opinião pessoal, uma mera suposição, uma noção que não pode ser provada pelas Escrituras. Que ninguém suponha que estou querendo que acreditem nisso simplesmente porque fui eu quem o disse. O Espírito Santo impediu que essa questão se tornasse controversa ao chamá-lo de justo, em 2 Pedro 2, 7 e 8, e nos deu boas evidências da graça que havia nele. Uma das evidências é que ele vivia em um lugar iníquo, via e ouvia as maldades ao seu redor, diz 2 Pedro 2, 8, e ainda assim não se tornou iníquo. Veja bem, para ser um Daniel na Babilônia, um Obadias na casa de Acabe, um Abias na família de Jeroboão, um crente na corte de Nero e um homem justo em Sodoma, o homem precisa ter a graça de Deus. Isso seria impossível sem a graça soberana. Outra evidência é que ele atormentava a sua alma por causa das obras iníquas que via ao seu redor, 2 Pedro 2,8. Ele era magoado, afligido, atormentado e ferido à vista do pecado. Este era o mesmo sentimento que tinha o santificado Davi, que disse: vi os infiéis e senti desgosto, porque não guardam a tua palavra. Torrentes de água nascem dos meus olhos, porque os homens não guardam a tua lei. Salmo 119, 158 e 136. Este era o mesmo sentimento de Paulo, que disse: tenho grande tristeza e incessante dor no coração pelos meus irmãos, meus compatriotas, segundo a carne. Romanos 9, 2 e 3. Nada poderia esclarecer esse sentimento senão a graça de Deus. Uma outra evidência é que ele atormentava a sua alma cada dia por causa das obras iníquas que via, como está em 2 Pedro 2,8. Depois de um longo período, ele não se tornou frio e indiferente em relação ao pecado, como muitos costumam fazer, muitos crentes professos, nominais.
A familiaridade e o hábito não diminuíram a sua sensibilidade refinada, como é comum acontecer em casos como este. Muitas vezes um homem fica chocado e surpreso ao deparar-se com a perversidade pela primeira vez, mas ao final torna-se tão acostumado com ela que passa a vê-la com indiferença. Isso acontece especialmente no caso de pessoas que vivem nas cidades e metrópoles ou convivem com ingleses que viajam para o continente. Tais pessoas, com frequência, se tornam indiferentes em relação à profanação de tudo que é de Deus e outros pecados evidentes. Porém, isso não acontecia com Ló. Esta era uma grande marca da veracidade da graça em sua vida. Assim era Ló, um homem justo e íntegro, um homem selado e identificado como um herdeiro do céu pelo próprio Espírito Santo. Antes de continuar, devemos lembrar que um cristão pode ter muitas falhas, muitos defeitos, muitas fraquezas e, contudo, ser um cristão verdadeiro. Não desprezamos o ouro por estar misturado à escória. Não devemos desvalorizar a graça por estar acompanhada de corrupção. Continue meditando e descobrirá que Ló pagou caro por sua relutância. Mas não esqueça, enquanto estiver aqui ouvindo, de que Ló era um filho de Deus. O que o texto mencionado nos diz sobre Ló? Passemos adiante para o segundo ponto que mencionei. O que o texto citado nos diz a respeito do comportamento dele? As palavras são maravilhosas e espantosas. Ele se demorou. Quanto mais analisamos a época e as circunstâncias em que isso ocorreu, mais maravilhosas as consideramos. Ló conhecia a terrível condição da cidade aonde residia. O clamor da sua abominação se tem aumentado, chegando até a presença do Senhor, de Gênesis 19, verso 13. Mesmo assim, ele se demorou. Ló sabia do temível julgamento que viria sobre todos os que habitavam entre as fronteiras daquele lugar. Os anjos haviam dito claramente: o Senhor nos enviou a destruí-lo. Gênesis 19, verso 13. Mesmo assim, ele se demorou. Ló sabia que Deus mantinha a sua palavra e que, se ele havia dito algo, certamente o cumpriria. Seria difícil que ele, sendo sobrinho de Abraão e tendo vivido um longo período com seu tio, não estivesse informado sobre essa questão. Mesmo assim, ele se demorou. Ló sabia que havia perigo, pois foi aos seus genros e os advertiu a fugir. Levantai-vos, ele disse, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Gênesis 19, verso 14. Mesmo assim, ele se demorou. Ele viu os anjos de Deus apostos, esperando por ele e por sua família para saírem da cidade. Ele ouviu a voz daqueles ministros da ira ressoando em seus ouvidos para apressá-lo. Levanta-te, toma tua mulher e tuas 2 filhas, que aqui se encontram, para que não pereças no castigo da cidade. Gênesis 19, verso 15. E mesmo assim, ele se demorou. Ele foi lento quando deveria ter sido rápido, relutante quando deveria ter seguido adiante, vagaroso quando deveria ter sido apressado, tardio quando deveria ter sido afoito, indiferente quando deveria ter sido interessado. Isso parece estranho, parece quase inacreditável. Isso é espantoso para ser verdade. Porém, o Espírito o escreveu para o nosso ensino, e tudo aconteceu exatamente dessa forma. Apesar de tudo isso parecer inacreditável à primeira vista, eu temo que existam muitos semelhantes a Ló entre o povo do Senhor Jesus Cristo. Peço que cada um de vocês preste bem atenção ao que vou dizer. Vou repetir para que não haja mal entendido quanto ao que quero dizer. Eu tenho mostrado que Ló se demorou. Eu afirmo que há muitos homens e mulheres crentes hoje que são bem semelhantes a Ló. Existem muitos verdadeiros filhos de Deus que parecem não viver à altura do seu conhecimento e praticam bem menos do que aquilo que têm a capacidade de enxergar, e permanecem nessa condição por muitos anos. É incrível que eles tenham chegado até este ponto, mas não tenham conseguido ir além disso. Eles possuem o cabeça, o próprio Cristo, e amam a verdade. Eles apreciam a pregação sadia e, quando ouvem a doutrina do Evangelho, concordam com cada um dos seus ensinamentos. Entretanto, ainda há algo indescritível sobre eles que não é satisfatório.
Eles constantemente fazem coisas que desapontam as expectativas de seus ministros e de outros amigos cristãos mais maduros. É de se admirar que eles pensem da forma como pensam e ainda assim permaneçam inertes. Eles acreditam no céu, mas ainda assim parecem desejá-lo com pouco vigor. E no inferno, e mesmo assim parecem não ter pavor dele. Eles amam ao Senhor Jesus, mas o trabalho que realizam para ele é tão insignificante. Eles odeiam o diabo, mas parecem atraí-lo para perto de si. Sabem que o tempo é curto, mas vivem como se ele fosse longo. Sabem que têm uma batalha a combater, mas ainda assim parecem pensar que estão em tempos de paz. Sabem que precisam disputar uma corrida e com frequência parecem pessoas que estão imóveis. Sabem que o juiz está às portas e que a ira vindoura está chegando. E mesmo assim parecem estar meio adormecidos. É surpreendente que sejam assim e ainda não são melhores do que isso. E o que diremos sobre eles? Eles sempre deixam seus amigos e parentes confusos e com frequência causam grande ansiedade. Sempre causam grandes dúvidas e questionamentos ao coração. Mas todos eles podem ser classificados dentro de uma descrição generalizada. Todos são irmãos e irmãs de Ló. Eles relutam. Estes são os que têm em sua mente a noção de que é impossível para os crentes serem tão santos e espirituais. Eles admitem que a santidade elevada é algo belo. Eles gostam de ler sobre a santidade nos livros e até mesmo de vê-la ocasionalmente nos outros. Contudo, não acreditam que todos devam almejar um padrão tão alto. De qualquer forma, eles parecem estar resolutos de que isso está além do seu alcance. Estes são os que têm sua mente influenciada pela falsa ideia do que eles chamam de amor. Possuem um medo mórbido de se tornarem intolerantes ou retrógrados e acabam caindo em outro extremo. Eles querem satisfazer a todos e concordar com todos, e ser agradáveis para com todos. Entretanto, esquecem que, antes de tudo, deveriam ter a certeza de estar agradando a Deus. Estes são os que morrem de medo de fazer sacrifícios e que evitam a autonegação. Eles nunca parecem capazes de aplicar o mandamento do nosso Senhor de tomar a cruz e de cortar a mão direita e de arrancar o olho direito, como está em Mateus 5, 29 e 30. Não negam que nosso Senhor tenha usado essas expressões, mas nunca encontram lugar para elas em seu cristianismo. Gastam suas vidas tentando tornar a porta mais larga e a cruz mais leve, mas nunca são bem-sucedidos nisso. Estes são os que estão sempre tentando ficar confinados no mundo. São engenhosos para descobrir razões para não se separarem do mundo de forma decidida e hábeis em inventar desculpas para frequentar lugares questionáveis, com amizades questionáveis e etc. Em um dia, eles dizem que estão frequentando um estudo bíblico. No outro, talvez você ouça falar que eles estão num lugar totalmente oposto àquele. Num domingo, jejuam ou participam da ceia do Senhor e recebem as ordenanças. No outro, vão para um hipódromo pela manhã de domingo. E à noite, há uma ópera. Um dia, estão quase histéricos por causa de um sermão de algum pregador sensacional. No outro, estão chorando por causa de um romance que leram. Estão constantemente se esforçando para convencerem a si mesmos de que se misturar um pouco com as pessoas do mundo faz bem. Porém, no caso deles, fica bem claro que isso não lhes faz bem, apenas os prejudica. Estes são os que não encontram uma razão em seu coração para lutarem contra os seus pecados arraigados, quer seja preguiça, indolência, mau humor, orgulho, egoísmo, impaciência, ou seja lá o que for. Toleram esses pecados como inquilinos em seu coração e permitem que eles permaneçam tranquilos, sem serem incomodados. Dizem que isso faz parte da sua saúde ou da sua natureza, do seu temperamento, ou de suas provações, ou de seu jeito de ser. Seus pais, mães e avós agiam assim, e eles estão certos de que não podem fazer qualquer outra coisa senão o mesmo. E quando você os encontra, depois de ficarem afastados por 1 ano ou 2, você ouve sempre a mesma coisa. Entretanto, tudo pode se resumir em uma única sentença. Eles são irmãos e irmãs de Ló. Eles são relutantes. Ah, se você é uma alma relutante, você não é feliz. E você sabe que não. Aliás, seria estranho se você fosse.
A relutância é a verdadeira destruição de um cristianismo feliz. A consciência de uma alma relutante a proíbe de desfrutar de paz interior. Talvez você tenha corrido bem durante algum tempo, mas perdeu o seu primeiro amor. Você nunca sentiu o mesmo conforto desde então e nunca mais o terá, até que volte às suas primeiras obras, como está em Apocalipse 2:5. Do mesmo modo que Pedro, quando o Senhor Jesus foi preso, você está seguindo ao Senhor de longe. E da mesma forma que ele, você não achará que o caminho é agradável, mas sim difícil. Venha e olhe para Ló. Venha e note sua história. Venha e considere a relutância de Ló e seja sábio.